Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos revisar a matéria de História e Cidadania. Que legal, né? Então, vamos começar estudando a História. Para que estudar História? Nós estudamos História para entender o que acontece conosco, não é isso? Então, nós estudamos a História para saber o que aconteceu, porque hoje está assim. Vamos lá. A História é dividida entre fatos históricos, certo? Que são as coisas que aconteceram, certo? Objetos históricos, que é aquilo que a gente movimenta para conhecer a história. E também tem outras que tem as fontes históricas, de onde nós extraímos a história. Vocês sabem que lá antigamente nós sabemos que existiam os homens, as figuras rupestres. E essas figuras rupestres, que são as fontes históricas, elas serviram para nos mostrar como é que o homem vivia naquela época, que era um homem sapiens, um homem que não tinha ainda cultura, não tinha ainda letramento. Eles não se comunicavam, né? Que foi uma grande evolução até os dias atuais. Assim como a história do nosso Brasil, da nossa Alagoas, todas essas fontes e esses cidadãos históricos, eles fazem parte para que nós conhecermos e sermos o que somos hoje, né? Se hoje nós temos uma legislação, se hoje nós somos uma república, é por conta desses fatos históricos que aconteceram, dessas personalidades históricas. Então, estudar história é muito importante, porque nós conhecemos a nossa história através do que aconteceu no passado. Por exemplo, nós mesmos, nós como cidadãos, nós temos uma cultura, certo? Os nossos pais, eles têm uma maneira de viver que não é igual em todas as famílias. E devido a essa maneira de viver que não é igual, é que fazem nós sermos ou termos o caráter, a postura, o posicionamento que nós temos hoje, tá? E desde os períodos antigos até hoje, certo? Nós podemos ouvir histórias dos nossos avós, como eram as que viviam antes. Quem já ouviu aquele ditado? Na minha época não acontecia isso, né? São revoluções que aconteceram. Mas nós também vamos definir hoje a contagem do tempo através do quê? Dos calendários. E como foi que se deu o calendário? Quando a população, já não mais aquela população que vivia nas cavernas, tá, gente? Aí já começou a nossa cultura, já começou a desenvolver, a população já está desenvolvida aí, tá? Então começaram a olhar a lua, começaram a olhar o sol, começaram a olhar os períodos do ano para definir um calendário. Para esse calendário poder ajudar nas navegações, no caso a lua e as estrelas ajudar nas navegações, as estações do ano ajudar na cultura da criação de animais, da plantação, entendeu? E foram criados vários calendários até termos o que temos hoje, certo? O calendário que temos hoje foi redigido um calendário católico feito pelo Papa. E esse calendário que nós temos hoje, ele sofreu algumas mudanças até então, porque antes o calendário era lunar. E houveram muitos tipos de calendários que eu falei para vocês em sala e vocês podem observar na página 10 e 11 do nosso livro, tá? Com o estudo desses calendários, nós começamos a observar que temos dias. E os dias, primeiro temos os segundos, né? Hoje em dia nós já podemos identificar até os segundos. Temos os segundos, temos os minutos, temos as horas e temos o dia. Então vamos lá, vamos começar do início. Os 60 segundos equivale a 1 minuto. 60 minutos equivale a 1 hora. 24 horas, que é o tempo, equivale a 1 dia. Mas como foi que encontraram? Começaram a olhar o relógio solar. Era uma pedra, uma grande pedra redonda no meio da praça, da avenida, ou daquelas grandes casas, aquelas grandes mansões dos senhores feudais, elas ficavam na frente da casa, com uma certa... Olha a figurinha aqui, tá? E de acordo com que o tempo fosse passando, o sol fosse rodando, e aí marcaria as horas, tá? Quando era meio-dia em ponto, o sol estava sempre acima, não tinha sombra. Então eles marcavam que era o meio-dia, que era a metade do dia. E começaram a definir as horas, os dias, os minutos, as semanas,
Depois das semanas começaram a definir os meses e os meses os anos. Nós temos na semana 7 dias. Hoje, nós trabalhamos hoje com 7 dias. Domingo, que é o primeiro dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Certo? 7 dias. Tia, eu tenho uma curiosidade, que eu acho que acredito que essa curiosidade que eu tinha na época de vocês é a mesma de vocês agora. Por que nós não começamos na segunda? Porque a segunda é o segundo dia. O nome já está dizendo, tá? Porque lembra que eu disse que o nosso calendário foi feito pelo Papa e é um calendário cristão e definia que o Senhor criou o dia, criou a semana em 7 dias, criou o mundo em 7 dias. E no 7º descansou. Então, esse descanso, eles definiram como sábado, que seria o dia santo. Por conta disso que a segunda-feira, mesmo nós iniciando a nossa semana escolar, na segunda, ele é o segundo dia da semana. E os meses você já sabe, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. E vocês fazem aniversário uma vez por ano. Por quê? Porque quando completa um ciclo, né? Que vocês sabem que em geografia nós vamos estudar o movimento de rotação e translação, que foi o que definiu isso pra gente. Então, os meses do ano, eles são definidos por 365 dias e 6 horas. Como não posso marcar todo dia 6 horas, então é preciso que de 4 em 4 anos aconteça um ano bissexto, porque um mês que tem menos dia passa a ter um dia a mais. Então, vamos lá, 30 dias tem setembro, abril, junho e novembro. 28 só tem um, que é o fevereiro, e os demais tem 31. Então, é no mês de fevereiro que acontece o ano bissexto, que em vez de ser 28 dias, tem 29 dias. Definido os dias, as semanas, os meses, os anos, a gente começou a definir os séculos, certo? Então, tia, eu já vi em algum livro que tem 1500 DC, dos 2000 AC. O que significa? Significa dizer que, como o nosso calendário é um calendário cristão, voltando para o assunto, a gente marca o zero a partir do nascimento de Cristo. Então, do nascimento de Cristo até hoje é DC, depois de Cristo. E do nascimento de Cristo anteriormente é AC, antes de Cristo. Lembrando que antes de Cristo eu venho voltando, eu venho descendo as escadas. Depois de Cristo eu vou aumentando, vou subindo as escadas. Por exemplo, que nós estamos o ano passado foi 2019, esse ano é 2020 e o ano que vem é 2021. Já antes de Cristo, a gente começa 2000 anos antes de Cristo, 1999 antes de Cristo, 1998 a.C. e assim sucessivamente, ok? Entenderam? Ficou alguma dúvida? Espero que não. E agora vamos para a nossa história, o nosso Brasil, nosso precioso Brasil. Vocês estão cientes que o nosso Brasil é uma miscigenação, é uma mistura de várias raças. As 3 primeiras principais são os negros, os índios e os brancos, certo? Os índios já viviam aqui no Brasil, isso vocês lembram, tá? Então, essa mistura dera a formação de novos povos. E com o passar do tempo, chegaram mais populações. Chegaram os japoneses, italianos, os alemães, vários outros povos chegaram para o nosso Brasil. E nós temos hoje uma cultura muito vasta, muito rica. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, a metodologia de história deles é mais europeia. No nosso Nordeste é mais realmente abrasileirado, é o nosso índio, é o nosso negro, é o nosso cuscuz, é a nossa farinha de mandioca, é a nossa rede de dormir, certo? É a nossa dança, o nosso samba, tudo isso é a nossa miscigenação, é a nossa mistura, que vocês podem identificar isso na página 14 do livro, que vai estar especificando, tá? Então, nós temos 3 raças principais que formaram o nosso Brasil. E essa mistura deu origem aos caboclos, aos mulatos, os cafusos, que são a mistura dos povos, tá?
vamos falar dos nossos primeiros habitantes do Brasil. Quem são eles, meu amor? Então, são os índios. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam povos que moravam aqui no Brasil. Esses povos eram os índios, pessoas de olhos meio que puxados, com a pele morena e os cabelos bem lisos. E eles andavam seminus. Por isso que os europeus, os portugueses, acharam que eles eram selvagens, porque eles não cobriam a sua nudez. E como eles não cobriam a sua nudez, nem sabiam falar o idioma português, eles foram ditos como selvagens. E receberam os nomes de índios, porque quando os portugueses foram às Índias comprar as especiarias dele, que eu vou explicar já já para vocês, eles estavam indo às Índias, né? E como Cristóvão Colombo também definiu como todo povo que não era culturalizado, eram chamados de índios, por isso que ficou determinado como índios, tá? Mas a especificação mais lógica e mais convincente é porque eles estavam indo às Índias e se perderam no caminho. Como encontraram o Brasil, deram o nome das pessoas que já viviam aqui de índios. E como essas pessoas não eram civilizadas, ao ponto de vista deles, eles tomaram como selvagem e disseram que a terra era deles, certo? Mas esses povos que viviam aqui, que são os nossos índios, eles já tinham a sua própria cultura, eles já tinham o seu próprio idioma. Tanto é que existe não só uma tribo, não só uma linguagem, existem várias tribos, várias linguagens, certo? E essas linguagens, eles se comunicavam de várias formas, onde tinha o pajé, que era o líder espiritual, os anciões, que eram os líderes políticos, que a gente possa denominar assim. As mulheres tinham suas respectivas funções e os homens também. Então, os nossos índios tinham uma vasta cultura, uma riqueza muito grande de conhecimento. Eles conheciam toda a floresta e conheciam os produtos naturais para curar as doenças que eles tinham. Mas muitos nessa chegada morreram porque não aguentaram as doenças que os europeus trouxeram, não aceitavam ser escravizados para trabalhar numa terra que eram deles, certo? Então, ficou alguma dúvida? Se ficou, faça-nos saber, certo? Falem com a tia no privado, que a tia vai estar tirando todas as dúvidas. E não esqueçam de pegar as avaliações, certo? Beijos, meu amor. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.